eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática, perímetro e área de polígonos, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e régua. Eu vou dar um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Observamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Analisamos relações entre seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Anotem aí a data de hoje, perímetro e a área de polígonos. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar e utilizar as propriedades geométricas de representações planas, compreender, utilizar e calcular medidas de comprimento e de área na resolução e elaboração de problemas. Perímetro é a medida de comprimento de um contorno. Então tá, eu trago aqui para vocês polígono. Então, no caso do polígono, como eu calculo esse perímetro? Ele é obtido da soma das medidas do comprimento dos seus lados. Observem nessa imagem, eu tenho 12 metros num dos segmentos representados, 30 metros no outro segmento representado e 20 metros no outro segmento representado. Somando esses dois, eu obtenho 50 metros, mais 12 metros, 62 metros. Paralelogramo. Então, no paralelogramo, para calcular o perímetro, o que nós fazemos? Nós somamos a medida dos seus lados externos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o segmento A mais o segmento B, mais o segmento A, mais o segmento B. No retângulo, eu identifiquei esses segmentos por A e B. Ah, sempre é a mesma letra? Não, nesse momento eu não estou dizendo que essa medida é igual a essa. Eu estou usando uma letra para representar essa medida. Então, na minha base aqui eu representei por A, na minha altura eu representei por B. Então, as laterais deles estão representados por A e B. Somando, representando algebricamente essa soma, nós temos A mais B mais A mais B. Trouxe para vocês o triângulo isósceles. Então, no triângulo isósceles aqui não apareceu, mas aqui é o segmento B. Então, nós temos no triângulo isósceles dois lados que medem B. Então, eu representei a soma, a representação desse perímetro por A mais B mais B. Triângulo escaleno. Observem que no triângulo escaleno a medida dos lados são diferentes, então usei 3 letras. Representando a soma desse perímetro, nós temos A mais B mais C. Daqui observamos o seguinte, que existe um padrão em algumas delas. Observem que aqui eu tenho 2 segmentos A, 2 segmentos B. Então, eu posso escrever, numa forma geral, representar esse perímetro do paralelogramo de uma forma geral. O que seria a forma geral? Válido para qualquer paralelogramo. Então, daqui nós temos 2A mais 2B. Ah, mas no retângulo não é a mesma coisa? Sim. Lembra-se que no início ali eu falei que a medida que eu escolhi para representar, a letra que eu escolhi para representar o segmento não significa que é a mesma nesse caso, mas por quê? Porque eu estou fazendo a forma geral. No retângulo eu também tenho.
eu tenho duas medidas de A, duas medidas de B. No paralelogramo, duas medidas de A, duas medidas de B. Então, a forma geral do perímetro, tanto do paralelogramo quanto do retângulo, são iguais. No triângulo isósceles, a gente observa que nós temos duas parcelas de B. Então, eu posso representar a soma dessas duas parcelas com 2B. Então, nós temos a expressão representada do perímetro do triângulo isósceles por A mais 2B. Mas no triângulo escaleno, a gente não observa essa peculiaridade a respeito de termos semelhantes. Então, aqui eu tenho parcelas semelhantes, então eu somei elas, né? A mesma coisa aqui. E no triângulo escaleno, eu não tenho essa peculiaridade. Vamos lá para o quadrado. O quadrado, a medida do quadrado é L. Então, perímetro não é a soma desses segmentos representados por L? Então, nós temos 4 L's. Eu representei a expressão com L mais L mais L mais L. Triângulo equilátero, também somei a medida dos lados, contornando a imagem. Hexágono regular, são 6 lados, então observem que esses lados se repetiram 6 parcelas, e aqui no losango eu tenho 4 parcelas. Todas elas aqui no caso eu representei por L, mas significa que elas têm a mesma medida? Neste caso não, tá? Eu utilizei ela para que a gente possa expressar a forma geral de um perímetro dessas figuras regulares, tá? Desses polígonos regulares. Aqui nós não temos 4 parcelas de L. Se eu tenho 4 parcelas de L, eu posso representar por 4L. Aqui no triângulo eu tenho 3 parcelas de L, então eu posso representar por 3 que multiplica L. Quando eu escrevo 3 L's, é o L que está se repetindo 3 vezes. No hexágono regular, como eu tenho 6 parcelas, então 6L. No losango, como eu tenho 4 parcelas, 4L. Observem o seguinte, que o perímetro, a expressão que representa o perímetro na forma geral, tanto do quadrado quanto do losango são iguais. E por quê? Porque a medida dos lados do losango são todas da mesma medida. E do quadrado também. Então, se repete a forma geral, 4L e 4L. Proposta 1. Calcule o valor do cateto, indicado por ponto de interrogação, e na sequência, determine o perímetro do triângulo. Observe que nessa imagem o que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Nós não temos uma medida dos catetos, que é o que vocês precisam determinar para depois determinar o perímetro. E o outro cateto que mede 2 raiz de 3. Então, hipotenusa raiz de 15, um dos catetos 2 raiz de 3, outro cateto vocês vão precisar calcular, já que para obter o perímetro de um triângulo retângulo, vocês precisam da medida de todos os segmentos dessa figura geométrica, tá? Então, para calcular esse cateto, nós vamos utilizar a relação de Pitágoras. Ué, mas por que a relação de Pitágoras? É uma relação que está presente em todo o triângulo retângulo. Nós não temos a hipotenusa? Temos um cateto? Então falta a medida do outro cateto. Então, neste momento, a relação métrica do triângulo retângulo que vai nos auxiliar a encontrar a medida desse cateto é o teorema de Pitágoras. Então, encontrem o valor do cateto usando o teorema de Pitágoras e depois calculem o perímetro deste triângulo. Vai um tempinho aí para vocês.
Conseguiram? O tempo foi suficiente? Me acompanhem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a hipotenusa é raiz de 15 ao quadrado. Professora, mas você colocou A que não tem A. Eu coloquei em outras aulas o seguinte, essa é a forma geral. Você não precisa se fixar na letra A, na letra B ou na letra C. Você tem que entender o significado, a correlação com a relação métrica. Então, nós temos o quê? Que o A, na forma geral, representa a hipotenusa. Então, a minha hipotenusa, oposta ao ângulo de 90 graus, ou o lado maior do triângulo retângulo, é raiz de 15 ao quadrado. Os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que elevar os catetos ao quadrado e depois somar o resultado entre eles. A ordem aqui não importa. Então, eu poderia pegar aqui o B, aqui falar que é B e aqui usar esse 2 raiz de 3 como C. E por que não importa a ordem? Porque é uma adição, e a adição a gente tem uma propriedade que se chama propriedade comutativa. Eu posso comutar minhas parcelas e a soma será igual, a soma resultante será igual. Então, nós temos devidamente substituído os valores da hipotenusa e dos catetos, agora a gente tem que resolver essas potências. Então, a potência é a operação inversa da radiciação. Então, nós temos aqui o índice 2. Índice 2. A gente pode simplificar. Simplificando, nós temos 15. Porém, existe outra forma da gente resolver isso. A outra forma é o seguinte. Existe essa propriedade dentro da operação de radiciação. Esse expoente externo, eu posso colocar no meu radicando. Então, eu vou ter 15 ao quadrado dentro do meu radical. Então, eu optei em fazer isso. Mas cuidado aqui, hein? Eu não tenho só a raiz de 3, eu tenho duas raízes de 3 ao quadrado. Então, eu tenho que fazer o quadrado de 2, que é 4, e vou introduzir, nesse momento, foi a minha opção, dentro do meu radicando. Tá? Daqui, nós temos o quê? O índice não é igual ao expoente? Então, eu tenho que isso é igual a 15. Ah, mas você falou isso anteriormente. Sim, eu posso simplificar direto ou fazer esse procedimento e eu vou chegar em 15. Outra forma, 15 ao quadrado é quanto? 225. E quanto que é a raiz de 225? 15. Então, não importa se você usou a simplificação aqui, usou a propriedade de radiciação aqui, ou calculou a potência e depois tirou a raiz, você vai encontrar o valor 15. E aqui, também 3. Ah, mas se eu resolvesse a potência, quanto que é 3 ao quadrado? 9. E raiz de 9 é 3. Então, nós resolvemos essa raiz. Resolvendo a raiz, o que nós temos de termo nessa equação? Nós temos o 15 no primeiro membro e no segundo membro nós temos um produto mais o valor da cateto ao quadrado. Então, vamos resolver o produto. Resolvendo o produto, nós temos 12. Poxa, professora, mas mudou toda a tela. Eu já fiz o seguinte, nós não teríamos C ao quadrado mais 12, correto? O 12, passando para outro membro. Com que intenção? De isolar a incógnita C. Eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, onde a maneira mais simples de resolver ela, né, não é aplicando Bhaskara, e sim isolando a minha incógnita, que nesse caso é representada por C, que significa o cateto. Daqui nós temos o quê? 15 menos 12, que é 3. Fazendo a operação inversa do primeiro membro para o segundo membro, nós temos raiz de 3. E a unidade de medida, nesse caso, centímetros. Mas percebam que até o momento eu só calculei a medida do cateto. Mas o que foi solicitado? O perímetro. Então, o perímetro, eu vou ter que fazer o quê? Somar essas 3 medidas. Observe o seguinte, que nós temos raiz de 3, duas parcelas com raiz de 3 e temos uma parcela com raiz de 15. Raiz de 15, ela já está na forma simplificada. Como assim? Se você fatorar ela, você vai ter um fator 3 e um fator 5.
Para a gente deixar na forma para a gente simplificar ela, teria que ter no mínimo 2 fatores, por causa que o índice aqui é 2. Então, ela já está simplificada. Eu não tenho 2 fatores de nenhum elemento, neste caso do 15. Aí, tá, mas como que eu vou somar isso? Observe o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho quantas raízes de 3? Eu não tenho uma, eu tenho 2 raízes de 3. Lá eu tenho outra parcela de raiz de 3, que é uma parcela de raiz de 3. Então, só posso somar termos de mesma natureza. Então, nós temos 2 raízes de 3 mais 1 raiz de 3. Então, nós temos 3 raízes de 3 mais raiz de 15. Esse, então, é o meu perímetro. Poxa, mas você tem 2 fatores? Sim, eu estou indicando que esses 2 valores somados representam o meu perímetro. Você poderia fazer diferente? Poderia, você poderia ir além. Raiz de 3, você substituir pelo valor aproximado. Você substituir raiz de 15 pelo valor aproximado, então você usaria números decimais. Resolveria o produto de 3 por aproximadamente 1,7, mais o valor aproximado de raiz de 15. Aí o valor não estaria identificado com radicais, porém estaria identificado com um valor aproximado, estaria indicado da forma decimal e um valor aproximado. Aqui nós temos, até o momento, valor igual. Proposta 2. Calcule o valor do lado do triângulo equilátero abaixo e, na sequência, determine o seu perímetro. Vamos explorar um pouquinho. O que é triângulo equilátero, relembrando? São 3 lados de medidas iguais, portanto, a medida dos ângulos internos também iguais, 60 graus. Neste caso, foi traçada a altura em relação à base e nós temos a medida, foi dada essa medida, que corresponde a 6 raiz de 3 decímetros. Mas o que a gente lembra em relação ao triângulo equilátero? Essa seguinte relação, que a altura é sempre o valor, a metade do valor do lado desse triângulo equilátero multiplicado por raiz de 3. Então, a altura é sempre múltiplo de raiz de 3. Mas como? Quanto? Sempre a metade do lado. Então, dessa relação, eu quero que vocês façam o seguinte. Encontrem o valor desse lado do triângulo equilátero e depois calculem o perímetro. Vou dar um tempinho aí para vocês.
Se temos que a altura corresponde à metade do lado multiplicado por 3, então significa que esse fator aqui meu corresponde à metade desse meu lado. Mas quanto que é o dobro de 6? O dobro de 6 é 12. Então, a medida desse triângulo equilátero corresponde a 12. Nós temos quantos lados no triângulo equilátero? A gente pode expressar o perímetro do triângulo equilátero, que ele tem essa particularidade de ter 3 lados iguais, com o triplo das parcelas. Então, o triplo das parcelas não seria 3 vezes 12? Ah, como são as parcelas? Como assim parcela? Você não teria que somar 12 com 12 e 12? Quando a gente soma as partes de uma soma, se chama parcelas. Então, seria o triplo das parcelas, neste caso 12. Então, nós temos quanto? 36. Então, o perímetro desse triângulo equilátero corresponde a 36 decímetros. Área é uma medida de uma superfície. E para medir uma região do plano ocupada, comparamos com uma unidade de área pré-estabelecida. Então, eu peguei essa superfície aqui, que neste caso é um retângulo, e tenho que medir a área dele. Então, utilizando essa unidade de área pré-estabelecida, vocês conseguem observar quantos espaços desse cabem nessa imagem? Guarda aí, guarda o que você pensou. Vamos para a próxima imagem. Eu trouxe a mesma imagem, porém agora eu vou estabelecer a minha unidade de medida diferente. Estou estabelecendo essa daqui. Você consegue observar quantas unidades de medida dessa cabem aqui? Guarde aí. Aguarde. Trazendo uma próxima imagem. Poxa, mas é a mesma? Sim, é a mesma. Mas qual a diferença entre as três? Eu trouxe unidades de medidas diferentes. Então, se eu trago unidades e medidas diferentes, eu não vou ter a mesma medida de área. Então, a medida de área depende do quê? Da unidade que você pré-estabeleceu para medi-la. Ah, como assim? Se você estabeleceu centímetro, então a tua unidade de medida de área tem que ser centímetro ao quadrado. Se você estabeleceu metro, tem que ser metro ao quadrado. Se você estabeleceu sua unidade quilômetros, vai ser quilômetros ao quadrado. Aqui eu também tenho essa noção. E aí, professora? Aqui eu até imagino, mas tá difícil de contar na tela. Então eu vou ajudar vocês, eu vou auxiliar. Aqui nesse daqui. Aqui nós temos quantos? 4 mais 4 mais 4, eu tenho 12, correto? Ah, poxa, professora, mas aqui eu já me perdi, principalmente na tela. Então eu trago para vocês. Tem 24 unidades de área. E essa daqui? Tem 300 unidades de área. Tá, mas todas elas medem a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. É que eu utilizei unidades e medidas de área diferentes. Mas como eu posso obter isso de uma forma mais simples e não ter que ficar contando como você fez aqui, 4, 4 e 4? Então tá, eu não tenho 4 colunas, eu não tenho 3 linhas que caberiam esse espaço, então eu posso obter esse 12 a partir de um produto. O produto da medida da base pela altura. Então, eu posso fazer 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, porque a propriedade comutativa também está presente na multiplicação. E aqui? Aqui caberiam 8, essa figura caberia 8 vezes aqui e caberia 6, essa medida. Então, nós temos 8 que multiplica 6, 24. E essa daqui? Essa aqui eu teria 5, 10, 15, 20. E aqui eu teria 5, 10, 15. Então, eu teria 20 que multiplica 15. E a gente obtém esse espaço medido a gente obtém a medida desse espaço, tá? Então, eu trago aqui para vocês o quadrado e o retângulo. Observem o seguinte, que o quadrado tem uma peculiaridade. A medida dos lados, aqui a base e a altura, ela é representada pela mesma medida. Ela é a mesma medida e não só representada. Então, na hora de eu representar aqui eu vou representar por L. Se eu tenho L, que multiplica L, eu posso representar por 2 fatores L. Como assim 2 fatores L?
Na multiplicação, as partes de uma multiplicação, o nome delas é fatores. Vocês observem que eu tenho 2 fatores L. Esse expoente aqui é a quantidade de fatores que eu tenho. Então, eu posso representar em forma de potência, L ao quadrado. E no retângulo, eu posso representar a medida dessa área por base vezes altura. Então, aqui seria a expressão geral de área do quadrado e do retângulo. Trago para vocês, neste momento, a proposta 3, para a gente poder aplicar essas duas relações que nós tiramos de área. Determine a área da caixa planificada com a forma de um bloco retangular, de acordo com a figura abaixo. Nesse bloco retangular, o que nós temos? Nós temos que a frente dele, a face frontal, e essa outra face são quadrados. E por que quadrados? Porque a medida dos lados são iguais. Nós temos nas faces laterais um retângulo, onde o comprimento desse retângulo corresponde a 12 e a altura aqui desse retângulo ou a largura desse retângulo corresponde a 3 centímetros. Então, só que na proposta está pedindo a área da caixa planificada. Poxa, professora, mas quando eu vejo uma caixa assim, você não quer que calcule o volume? Não, a gente tem que prestar atenção no seguinte, o enunciado. Então, não se fixe somente a imagem, porque realmente, às vezes, você olha uma imagem assim, está pedindo volume. Não, neste caso, você quer a área da caixa planificada. Verificamos as medidas. Então, tá, as faces, aqui a face frontal e essa outra face quadrada. As faces laterais, retângulos. Então, eu abri a imagem planificada, abrindo esse cubo. Abrindo esse paralelepípedo, nós poderíamos ter essa representação. Só essa? Não. Existem 4 formas de representar a mesma caixa planificada. Eu escolhi essa daqui nesse momento. Então, o que nós precisamos? A gente não quer calcular a área dessa caixa? Então, nós temos que calcular a área das figuras geométricas que a compõem. Eu tenho 2 quadrados, 4 retângulos. E eu vou usar a unidade medida de área, neste caso, centímetro. Então, esse espaço corresponde a 1 centímetro quadrado. Utilizando essa unidade medida, vocês vão ter que calcular a área do quadrado, a área do retângulo, mas observem que vocês não têm só um quadrado. Ao encontrar o valor da área do quadrado, vocês vão ter que multiplicar por 2. Ao encontrar a área do retângulo, vocês vão ter que multiplicar por 4. E depois, o que você deve fazer para ter a área total? Somar os 2 valores. Vai um tempinho aí para vocês.
nós temos que L ao quadrado, que é a medida de um dos lados do quadrado, corresponde a 3. Então, 3 ao quadrado, nós temos 9. Então, 9 corresponde à área de um quadrado. Como nós temos 2 quadrados, a gente vai ter o dobro de 9, que é 18. 36 corresponde à área de um retângulo, mas neste caso, nessa figura, nós temos 4. Então, eu vou repetir 36 por 4, que eu tenho 144. Mas para representar a área, eu preciso somar todas elas, as áreas dos 2 quadrados com a área respectiva em relação aos 4 retângulos. Então, nós vamos ter 18 mais 144. Daqui nós obtemos o quê? 162 centímetros quadrados. Mas da onde você tirou centímetros quadrados? Não foi a unidade medida que nós utilizamos, 1 centímetro quadrado? Ah, mas eu parti da onde de 1 centímetro quadrado? Porque disse que a medida lá do lado correspondia a centímetros. Então, a unidade medida de área que você vai utilizar é centímetros ao quadrado. Então, devidamente identificado a nossa área como 162 centímetros quadrados. Eu trago para vocês agora a proposta 4. Luiz reservou determinada área de sua fazenda para construir um curral. A área reservada por Luiz tem a forma quadrada, com X metros de lado. Então, observem aqui. O curral seria essa imagem toda aqui. Como assim a imagem toda? Porque falou que a área reservada tem forma quadrada com X metros de lado. Ó, observem que está identificado o X. Então, essa é toda a área do curral. Então, vamos observar o seguinte. Nós temos o curral todo. Mas, poxa, mas ele está identificado de forma diferente. Eu já trago para vocês a informação no seguinte slide, que é o seguinte. Esse curral vai ter uma área coberta e uma área não coberta. Então, esse aqui está representando o telhado da área coberta e esse espaço de verde grama está representando a área aberta desse curral. Então, no próximo slide, eu trago esse curral. Fiz a divisão conforme a figura inicial. Então, eu tenho a área coberta e tenho a área sem cobertura. Daqui nós temos o seguinte. No início não foi dito que esse formato aqui é quadrado? Então, nós temos essa figura aqui representando o curral todo. Daqui nós temos, se é um quadrado, nós podemos representar a medida da área por x ao quadrado. A gente precisaria desse espaço e não do todo. Então, se eu preciso desse espaço, o que eu posso fazer? Eu posso retirar a área eu posso retirar a área coberta desse curral. Mas para retirar a área coberta desse curral, eu tenho que descobrir quanto ou a expressão que representa essa área. Daqui nós temos o seguinte, quais são as informações que nos foram fornecidas? A medida da lateral do curral todo não é x? Então essa daqui seria quanto? Seria x menos aquele 10, deixa eu voltar aqui, menos esse 10 que foi dado. Então, daqui, nós podemos representar x menos 10. Seria a medida desse outro quadrado. Observe que nós temos 2 quadrados, a da área coberta e da área total. Porém, a gente quer a área deste espaço. Então, para isso, nós temos que descobrir a expressão numérica. Nós temos que descobrir a expressão algébrica que representa essa área. Fazendo o cálculo de área, nós não temos que a medida do lado ao quadrado corresponde à área. Observem aqui que nós temos um produto notável. Então, tem duas formas de desenvolver esse produto notável. Fazendo a distributiva, então, meu fator x menos 10 que multiplica meu fator x menos 10. E a outra forma é fazer aquela regra onde facilita os cálculos, onde eu pego o primeiro membro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. O segundo o quê? Primeiro o quê? Primeiro, segundo. Então, no lugar desse primeiro, nós teríamos quem? X ao quadrado.
O dobro do primeiro pelo segundo. O primeiro seria x, o segundo seria 10. X vezes 10, 10x. E o dobro de 10x, 20x. Então, teria menos 20x. E o segundo ao quadrado? Aqui seria 10. 10 ao quadrado eu tenho 100. Poxa, mas você fez desse jeito? Fiz desse jeito. Poderia fazer da distributiva? Sim, você faria x que multiplica x ao quadrado, x que multiplica 10 negativo, 10x negativo, 10x negativo que multiplica x, 10x negativo, e 10x negativo que multiplica 10x negativo, eu tenho 100 positivo. Somando os termos semelhantes, a gente obteria a mesma coisa aqui no centro. Teria x negativo somado com 10x negativo, eu tenho 20x negativo. Então, desenvolvemos o produto dotável. Daqui nós temos a área coberta. Isso aqui representa a área coberta. Nós temos a área total. A área total a gente representou por x ao quadrado. Então, para descobrir a área sem cobertura, nós teríamos que fazer essa diferença. Cuidado aqui, hein? Isso tudo, toda essa expressão representa a área. Então, eu não posso fazer menos somente ao x ao quadrado. Eu tenho que fazer a diferença aqui, o sinal de menos, com toda a expressão. Fazendo com toda a expressão, vai mudar o sinal de todos. Por quê? Menos que multiplica mais, eu vou ter negativo. Menos que multiplica menos, eu vou ter positivo. Menos que multiplica mais, eu vou ter negativo. Sinais opostos, negativo. Sinais iguais, positivo. Observe o seguinte, que nós temos dois elementos de mesma natureza, então eu posso somá-los. Como assim somar? Eu vou somar um positivo com um negativo. Eu tenho 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Então, nós aqui obtemos dessa soma zero. Mas ficamos com dois termos, que é o 20x menos 10, menos 100, correto? Daqui nós obtemos que a minha área sem cobertura está representada por 20x menos 100. Metros quadrados. A unidade de medida que a gente utilizou foi metros quadrados lá, que foi dado no início do exercício, que correspondia a 10 metros. Então, já deu a indicação da unidade de medida que a gente ia utilizar. Outro fator aqui, poxa, professora, mas eu não estou vendo a medida da área sem cobertura. Foi nos dado algum valor específico lá no início que disse encontre o valor? Não. Represente a medida da área do curral. Então, a partir do momento que eu estou represente a área da medida do curral, eu posso sim chegar a uma equação não. Eu posso sim chegar a uma expressão que representa a medida desse curral. Poxa, mas daria para obter o valor da medida, o valor numérico da medida? Se fosse nos fornecido mais algum dado, sim. Até esse momento eu não forneci dado nenhum a mais. Então, eu vou representar a área sem cobertura pela expressão algébrica 20x menos 100 metros ao quadrado. O que vimos hoje? Identificamos e utilizamos as propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de comprimento e de área na resolução e elaboração de problemas. Até!